Você está preparado para a volta de Jesus? Você sabe como isto acontecerá? Estudar a respeito das últimas coisas ou das coisas dos últimos dias é uma área da teologia chamada de escatologia. E nós vamos adentrar um pouquinho nela agora. Em Mateus capítulo 24, versos 29, 30 e 31, o Senhor Jesus fala um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: logo em seguida à grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nós vamos falar sobre a volta do Filho do Homem. Vamos falar sobre a restauração que é resultado disso neste e nos próximos vídeos. Continue conosco. Desde já o meu abraço do coração do pastor. Não se esqueça de aproveitar para fazer a sua inscrição, ativar o sininho para as notificações e ser o nosso parceiro divulgando o nosso canal. Sem Pix, apenas divulgando. Um abraço, muito obrigado. A área da escatologia, ou seja, os estudos a respeito de como serão as últimas coisas, é uma área na qual o estudante de teologia deve ser extremamente cuidadoso. E tem que ser cuidadoso por uma série de razões. A primeira delas é por causa da linguagem simbólica que normalmente é utilizada pelos escritores bíblicos. E isto é totalmente natural, porque eles estavam tentando descrever eventos grandiosos, acima da sua capacidade de cognição, acima da sua capacidade de vocalização, e que a sua língua, que a linguagem humana é incapaz de descrever. A respeito disso, por exemplo, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O segundo aspecto importante é que os eventos narrados, pelo menos até o verso 28 neste capítulo de Mateus 24, são perfeitamente aplicáveis a eventos ocorridos entre a crucificação e a atualidade. Mas há outros eventos que ainda não aconteceram. E deste modo, o máximo que nós podemos fazer é interpretar, é conjecturar, óbvio que com o máximo de fidelidade ao conteúdo geral das Escrituras, mas são, ainda assim, conjecturas. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro diz o seguinte: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Note que Pedro disse que a profecia é como uma candeia para iluminar as trevas, mas ela não é a própria realização, não é a própria claridade, que nós vamos ver um dia. Todos os acontecimentos descritos antes do verso 29 devem ser perfeitamente compreendidos como se em justa posição, todos eles acontecendo ao mesmo tempo, todos eles ocorreram durante o período do fim dos tempos, entre o ministério terreno e o retorno glorioso do Senhor Jesus. E eles são percebidos cada vez mais fortemente em todos os cantos da terra: guerras, rumores de guerras, destruição entre os povos, confusão, apostasia da igreja, a humanidade se aproximando cada vez mais de ultrapassar em ferocidade as próprias bestas feras com as suas ações impensadas. Mas não serão as guerras, nem a destruição, nem as pestes que marcarão o fim dos tempos. Na sequência do discurso proferido por Jesus, fica a impressão de que não são estas coisas que são o fim dos tempos. Mas o evento mais marcante será justamente aquele que será menos espetacular: a pregação do Evangelho por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e só então virá o fim. É o que ele diz no verso 13 deste capítulo 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E no 14 ele completa: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então, após a pregação do Evangelho, virá o fim. Enquanto os olhos das pessoas estarão voltados para as coisas grandiosas, para as coisas espetaculares, para os grandes eventos históricos,
o Evangelho continuará a ser pregado e chegará a todos. Observe que, ao longo da história, todos os que tentaram agendar a volta de Jesus de maneira soberba e arrogante, todos eles se fixaram em grandes datas e fracassaram. O Salmo 131, verso 1 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas o Senhor diz que você, cristão, deve sossegar a sua alma e pregar o Evangelho. Ao invés de ficar preocupado com grandes coisas, como em João 21, 22, vai, segue a Jesus, pregue o Evangelho e então virá o fim. A escatologia nos ensina a permanecermos fiéis, seguindo ao Senhor até que o fim venha. Abraço do coração do pastor.